Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós estamos de volta para o nosso quadro A Bíblia Responde, trazendo sempre esclarecimentos importantes. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a nossa pergunta do dia de hoje. A pergunta é a que aparece agora no seu monitor. Onde está escrito na Bíblia sobre os 9 dons concedidos pelo Espírito Santo? Bem, a Bíblia Sagrada realmente ela nos fala, e é um assunto importante, sobre os dons espirituais, os 9 dons espirituais. Para nós podermos acompanhar, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia Sagrada nessa passagem que vai aparecer agora aí no seu monitor. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 11, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. O texto diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito, nesse caso o Espírito com E maiúsculo, se tratando do Espírito Santo, o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito Santo, é concedida a cada um visando, isso aqui é muito importante, visando a um fim proveitoso. O que significa isso? O Espírito Santo, ele não dará dons, um ou mais de um, se não houver um fim proveitoso. Qual o objetivo de Deus dar o dom da cura para alguém, se essa pessoa não está disposta a orar pelos doentes? Porque, por exemplo, que Deus vai dar a esta pessoa a palavra de sabedoria para as pessoas que não têm prazer em pregar o evangelho, de falar de Jesus? Então, não há sentido. Por que Deus daria o dom de línguas, o dom de idiomas, se essas pessoas não estão sendo preparadas ou não estão dispostas a sair pelo mundo pregar o evangelho para nações cujo idioma é diferente do idioma dela, não é? Então, sempre o dom, ele é dado para um fim proveitoso. E o fim proveitoso é pela obra de Deus, para ajudar o próximo, para ajudar o semelhante, para a edificação da igreja. Esse é o objetivo dos dons. Bem, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Mas sim sobre os dons, os tipos de dons. Aí o versículo 8 diz assim: Porque a um ou a uma pessoa é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, esses dons, que a Bíblia chama de dons espirituais, são os dons que Deus concede aos seus servos. Você, quando recebe Jesus como Senhor e Salvador, mediante o Evangelho, você recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que realiza a obra de filiação.
nós nos tornamos filhos de Deus, porque recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e quem realiza essa obra em nós é o Espírito Santo. Então, todos quantos recebem Jesus como Senhor e Salvador se tornam filhos e, consequentemente, recebem o Espírito Santo. Então, você tem o Espírito Santo se você recebeu Jesus. Mas você tem os dons? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da sua disponibilidade nas mãos de Deus. Se você coloca a sua vida à disposição de Deus, se você coloca a sua vida à disposição para orar pelos doentes, né? Para levar uma palavra de fé para as pessoas, se você é aquela pessoa que ama estudar a Bíblia, então você vai levar as pessoas pela palavra de profecia, todo o conhecimento da palavra de Deus, daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, aquilo que já foi dito pelos profetas. Enfim, Deus, mediante um fim proveitoso, ele dará este ou aquele dom, mediante a necessidade, né? Mediante o desejo que vem do próprio Deus em poder usar uma pessoa para fazer a vontade dele. Então, para isso são os dons espirituais. A obra de Deus, ela não é feita pelos homens, ela é feita por Deus através dos homens. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre os 9 dons. Mas a verdade é que esses dons são os dons espirituais, os dons para a igreja. Mas existem outros dons, que são dons individuais. Por exemplo, depois, se você quiser, eu não vou ler as passagens agora para não alongar muito o nosso tema de hoje, mas, por exemplo, em 1 Coríntios, aqui mesmo nesse livro, no capítulo 13, que é o capítulo depois desse, a Bíblia fala sobre o amor como dom supremo, o dom que está acima de todo e qualquer dom. O dom do amor é mais importante que o dom da cura, de profetizar, da palavra de sabedoria, de operação de milagres. Por quê? Porque sem amor nós não somos nada. Não há que se falar de Deus se não houver amor. O princípio de tudo é o amor, não é? Então o amor é o dom supremo. 1 Coríntios 13. Também a salvação também é um dom. A Bíblia diz, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a própria salvação é um dom, é algo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. É um presente de Deus. Salvação é um dom. Até a própria prosperidade é um dom de Deus. Você pode ler isso em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 19, que diz que é dom de Deus que o homem prospere. Leia para você ver. Então, o apóstolo Paulo fala sobre 9 dons, porém existem outros dons que são dons pessoais, como o amor, como a salvação, não é? São dons que pertencem a todos, deve ser comum a todos. Prosperar, salvar, ou a salvação, e também o dom do amor. Todos os dons, eles são dados por Deus mediante um fim proveitoso. Tá certo? Então, são estas passagens, entre outras também, que falam a respeito dos preciosos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. Tá certo? Qualquer dia desses, nós vamos falar sobre cada um dos dons. Falar sobre o dom da profecia, o dom da fé, o dom de línguas. Vamos falar sobre cada um deles. Vou preparar uma série só para falar sobre os dons espirituais. Tá certo? Amiga e amiga, que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e eu quero agradecer muito a sua participação. Lembrando que se você tem uma pergunta, a Bíblia Sagrada, com certeza, ela tem uma resposta. A todos um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá.